Olá, pessoal. Eu sou Verusca Goiking, repórter do site Valor Invest. E hoje a gente está aqui com mais um vídeo da série Com a Palavra, a nossa série que traz executivos das principais empresas que estão listadas na Bolsa Brasileira para conversar com você, te falar sobre como funciona o dia a dia da empresa, os negócios, os desafios, os riscos, para te ajudar a tomar uma decisão se é uma boa comprar a ação dessa empresa ou não, se vale a pena investir nessa empresa e ter ela no seu portfólio de investimentos. E hoje eu recebo Glauco Desidério, que é diretor de relação com investidores da Notre Dame Intermédica. Tudo bem, Glauco? Tudo bem, boa tarde. Boa tarde a todos o público do Valor Invest. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Bom, Glauco, obrigada por topar vir aqui ter esse bate-papo comigo, mas que na verdade é com todos os leitores do Valor Invest. E aí, primeiro, eu queria que você contasse como foi o negócio da empresa durante a pandemia, porque a Covid-19 afetou de forma generalizada a vida de todos os brasileiros, todas as pessoas e todos os negócios, mas de forma diferente. E vocês que trabalham diretamente com saúde, como vocês sentiram isso? Quais foram os principais desafios do período e como vocês responderam a eles? Vamos lá, eu acho que ninguém esperava, né, essa pandemia das proporções que ela acabou tomando ao redor do mundo. A companhia, por estar no setor de saúde, por ser uma empresa bastante, eu diria até conservadora, né, e preocupada, afinal de contas a gente entrega saúde para a população. Quando começamos a ver esse movimento do vírus espalhando no continente asiático, né, ali na China, a empresa já começou a se preparar. Então, eu diria que o Grupo Notre Dame Intermédica foi uma empresa muito precavida, muito planejada, né, e que todas as ações ao longo desse período começaram, de fato, lá no começo do ano, quando o coronavírus ainda não era uma realidade para a população brasileira. Então, a companhia, desde aquele momento, ela começou a reforçar o seu estoque, né, de equipamentos de proteção para a equipe médica, de álcool gel, e todos os equipamentos respiradores, todos os equipamentos que a gente já via que eram os equipamentos mais utilizados durante a pandemia lá na própria China. Acontece que a chegada do vírus foi muito rápida, né? Então, ali, a gente estava no começo de janeiro, fevereiro, falando em China. Quando foi no final de março, a gente já estava no isolamento social aqui no Brasil. A nossa empresa dedicou todos os esforços durante esse período de pandemia para prover e continuar provendo saúde de qualidade para todos os nossos beneficiários. Lembrando que somos a empresa número 1 em número de beneficiários da saúde privada no país, né? Temos 3,6 milhões de beneficiários, mas se ao fechar todas as aquisições que ainda dependem ou do CAD ou da ANS, a gente poderia estar falando em 4,2 milhões, né? Então, a nossa equipe médica, a linha de frente, trabalhou o tempo todo, a gente segregou alguns hospitais somente para fazer o atendimento para os pacientes de Covid, tentando segregar esses pacientes, evitar que a população em geral adentrasse no mesmo hospital para ter um tratamento de eventualmente uma cirurgia eletiva ou um tratamento qualquer dividindo o mesmo espaço com os beneficiários que estavam infectados pelo Covid. É claro que nem tudo é perfeito, né? A gente perdemos alguns colaboradores que trabalham na linha de frente, perdemos alguns beneficiários, acho que ninguém saiu ileso dessa, mas eu acho que entregamos o melhor trabalho que a gente podia, a maior dedicação que a gente conseguiu. Eu acho que passamos por essa pandemia, assim, eu diria com nota 10, tá? A empresa continuou crescendo nesse período, a gente cresceu o número de beneficiários, a gente continuou expandindo, tendo coragem de expandir, num momento onde a economia estava totalmente retraída, né? A companhia fez muitas aquisições nesse período, adentramos no estado de Minas Gerais, fazendo algumas aquisições, continuamos comprando alguns hospitais, né? Assim, acho que no final das contas, do ponto de vista de negócio, né? Então, assim, a preocupação no geral da companhia foi muito com o colaborador, né? A nossa sede ali, o pessoal de back-office, né? É claro que a linha de frente, os médicos, as enfermeiras, eles estavam o tempo todo lá, mas a parte de back-office, o pessoal do administrativo, a gente até hoje está com um cuidado muito especial. Vocês podem ver aqui falando da minha casa, eu acho que 30%
da população do administrativo somente está indo de uma forma muito cuidadosa à nossa sede para trabalhar. Os beneficiários foram muito bem atendidos, a gente não teve grandes problemas. E do ponto de vista de negócio, que era a segunda abordagem que eu gostaria de fazer para vocês, apesar de no começo da pandemia, foi muito contraintuitivo a questão do setor de saúde, né, principalmente dos planos de saúde / seguradoras, com relação à pandemia. A opinião geral, quando tudo isso começou, foi: está vindo uma pandemia muito dura, muito difícil, como nunca antes vista. O setor de saúde vai sofrer muito, as operadoras vão sofrer muito, as seguradoras vão sofrer muito. Mas o que acabou acontecendo foi o contrário. Eu acho que foi tão dura a pandemia e ela causou um medo tão grande na população em geral, né, que o pânico da população em se dirigir a uma facility médica acabou fazendo com que as pessoas não utilizassem, exceto casos estritamente necessários. Posteriormente a isso, por uma questão do sistema público de saúde estar sofrendo bastante ali no começo, né, final de março, abril, maio, a própria ANS acabou suspendendo, né, muitos procedimentos seletivos. Então, o que acabou acontecendo em termos gerais, né, no mundo real? Os hospitais, os laboratórios privados, os hospitais privados, e todos esses hospitais ficaram vazios, né, durante o período de pandemia, né? Então, enquanto o sistema público passava por uma pressão muito forte à beira de um colapso, talvez por falta de investimento, né, ao longo de... Não é uma coisa que se resolve agora, é uma coisa que... O sistema de saúde pública no Brasil é uma coisa que já vem, né, desde quando nos conhecemos por gente, mas enquanto havia uma pressão muito forte lá, o sistema privado estava batendo lata, essa é a expressão, assim, taxas de ocupação super baixas nos hospitais, laboratórios privados fechando unidades, direcionando enfermeiros que colhem os seus exames para conseguir fazer o em casa, né? Direcionando as pessoas para conseguir fazer alguma coisa em casa. Então, para os negócios, né? Se você pegar hoje as seguradoras listadas, né? Ou as operadoras de saúde listadas, você consegue ver claramente no resultado do segundo trimestre em especial, que foram 3 meses de isolamento social muito forte, né, em grande parte do Brasil, que as pessoas continuaram pagando o plano de saúde privado, né, e as pessoas não utilizavam a rede, exceto estritamente necessário. Então, houve uma expansão, eu chamo uma expansão involuntária de margens, né, não é um mundo normal, aquilo foi one-off, aconteceu naquele segundo tri, a gente no terceiro tri, a gente já vê o início da volta à normalidade, acho que os nossos resultados falam isso, então você já vê o Emalar, né, que no segundo trimestre a gente derrubou ali, se eu não me engano, 6,5 pontos percentuais ano contra ano, a gente já vê ali uma redução mais tímida no terceiro tri, né, mas isso não quer dizer que a companhia ainda não tenha muita verticalização a fazer, não tem muita sinergia a ser capturada dos M&As feitos, né, então a gente vislumbra aí apesar de um momento difícil, né, da questão da saúde, na questão da economia em si, na questão política do país, a gente ainda somos otimistas com relação à capacidade e potencial que essa empresa tem de entregar, desde que executamos direitinho o nosso plano. Falando um pouco da receita do negócio, vocês têm uma atuação ampla com hospitais e planos de saúde, clínicas. Eu queria entender como é que a geração de valor, como que ela está distribuída dentro do negócio. Perfeito, boa pergunta. Não temos qualquer dúvida, tá? A Intermédica, ela é um plano de saúde, tá? Então, a questão de você ser verticalizado, ou seja, você ter toda a base da infraestrutura para prestar o serviço da saúde, é apenas uma estratégia de negócio, né? Então, nós temos pronto-socorros autônomos, nós temos centros clínicos, nós temos hospitais, nós temos laboratórios de análises clínicas, pontos de coleta laboratorial, temos unidades de exames de imagem, então a gente tem a cadeia praticamente toda da saúde acoplada a um plano de saúde. Onde é que a empresa faz dinheiro? Ela faz dinheiro como um plano de saúde. Então, a receita da companhia, ela, exceto por 8% da receita que vem do que a gente chama Hospital Services, que eu já explico daqui a pouco,
mas todo o restante, os outros 92%, ele vem da cobrança de mensalidade de plano de saúde dos nossos beneficiários, tá? A Intermédica, ela costuma trabalhar muito no segmento corporativo, seja empresa grande ou PME. Então, entenda que esse dinheiro ele vem pago não pelo beneficiário final, e sim pelo nosso cliente, que seria a empresa que oferece a cobertura do plano de saúde para os seus funcionários, tá? Então, a estrutura toda, ela é trabalhada como centro de custo. Acho que aí fica uma diferença muito grande quando você compara a nossa estrutura, por exemplo. Eu tenho um laboratório de análises clínicas, e a gente tem aí grandes laboratórios privados no país, né? Tem o Fleury, tem o DASA, tem o Pardini, tem o Aliar, que até são empresas listadas, mas o objetivo deles é fazer o seu negócio através da operação da unidade laboratorial. Para a gente não, aquilo é custo. Então, o hospital, né, tem muito hospital privado, como é que essa pessoa faz dinheiro? Ela faz dinheiro através dos protocolos médicos naquele hospital, da internação daquele hospital. E aí ela cobra do plano de saúde, ou do beneficiário, ou da pessoa física, enfim, o reembolso por aquele serviço. Para a gente não. Tudo que é tratado dentro da rede é custo. Tá? Então, e aí só para tocar no último ponto, os 8% adicionais, eu acho que é uma coisa bastante importante da estratégia da companhia. Hoje a gente está com 27 hospitais, né? Se eu colocar na conta os hospitais ainda que, de novo, estão pendentes aí de KDNS, eu passo dos 30. Então, é natural que você tenha uma capacidade, né, instalada muito grande, você tem um custo fixo muito grande, né, atrelado à prestação desse serviço. E como no mundo real você não consegue verticalizar 100% dos seus beneficiários, né, imagina, no Excel, no PowerPoint é muito bonito, mas na vida real ali, você sempre vai ter um beneficiário que está numa localidade mais distante, porque ele viajou com a família, porque ele estava no meio do caminho na volta para casa, ele acaba sendo atendido por uma parte de uma rede credenciada. Então, o que a gente faz? A gente utiliza a capacidade ociosa dos nossos leitos, vendendo serviços para outros planos de saúde. Isso é o que a gente chama de Hospital Services, que representa 8% da nossa receita. Então, a Sul América, o Bradesco, a Unimed, em algumas localidades, o Bradesco contratam os nossos hospitais, né, como uma rede credenciada do plano deles, e os beneficiários deles utilizam o nosso serviço, e a gente faz a cobrança pela utilização dessa capacidade ociosa. Falando das oportunidades de crescimento da empresa, vocês pensam em ampliar a rede própria, ou comprar mais hospitais, comprar carteiras de outros planos de saúde? O que vocês têm em mente? Sim, eu acho que as aquisições, elas fazem parte de um pilar estratégico fundamental para a companhia, né, pela questão do nosso modelo de negócio. O modelo de negócio verticalizado da saúde, ele não acontece se você não tiver unidades assistenciais nas localidades onde você vende o seu plano, correto? Então, assim, hoje, né, eu estou em São Paulo, eu estou no ABC, eu estou em Campinas, Sorocaba, Jundiaí, eu estou agora no Paraná, em Curitiba, eu estou em Camboriú, em Santa Catarina, eu tenho Minas Gerais, Belo Horizonte, Alfenas, Varginha, Divinópolis. Qualquer outra localidade que eu tente fazer esse movimento, né, para explorar esse mercado de planos de saúde, se eu não tiver um hospital, por exemplo, na região, ou um pronto-socorro autônomo grande, digamos assim, eu viro uma seguradora de saúde, eu estou exposto 100% à inflação médica do país. E o grande diferencial é ser um player verticalizado me permite ter uma sinistralidade muito menor, porque eu controlo os protocolos médicos, eu controlo a cadeia, né? E eu não faço dinheiro através, enfim, da operação do hospital, da operação laboratorial, da operação de imagem. Então, eu diria que, assim, é quase que a história do ovo e da galinha, né? Eu vou para uma nova região, eu preciso ter rede, né? Como é que é a nossa preferência na questão da estratégia de M&A? Quando eu vou para uma nova região, eu prefiro já comprar a gente chama de mini intermédica, né? Seria um player verticalizado menor, que você vê muito sair pelo interior desse Brasil, né? Agora, se eu não conseguir comprar um player verticalizado, eu posso tanto comprar uma carteira de beneficiários e posteriormente comprar um hospital, ou construir um hospital, ou fazer o que a gente chama de brownfield, que é eventualmente você pegar uma obra no meio de um hospital e terminar, como a gente fez em Guarulhos, ou eu posso comprar um hospital, né,
e, posteriormente, desenhar produtos, registrá-los na ANS, verticalizados para aquele hospital e começar a usar minha força de vendas para vender. Então, tudo funciona para a gente. A preferência é pela mini intermédica, pelo mini verticalizado, né? Movimentos para outros estados, outras regiões, a gente sempre prefere fazer com uma aquisição mais robusta, porque isso facilita depois o crescimento na região, como a gente fez com a Clinipan em Curitiba, quando adentramos ao Paraná, ou como fizemos agora numa sequência de aquisições em Minas Gerais, comprando, por exemplo, a MedSanitas ali em Belo Horizonte, que são aquisições mais robustas. Falando das unidades de hospitais, clínicas, laboratórios já existentes, como vocês fazem para que eles entreguem mais rentabilidade sem perda de qualidade do serviço? Eu acho que o primeiro movimento que a empresa faz normalmente é investir muito na qualidade, tá? Porque o grande desafio de você ser um player verticalizado, que tem uma proposta de valor que consegue entregar o melhor preço para o beneficiário, é sempre aquela questão de mas quando a economia vai muito bem e o cara pode gastar um pouco mais, o que vai impedir que este beneficiário se movimente nesta cadeia buscando um plano mais caro, que dê acesso a hospitais mais tradicionais, por exemplo, ou com uma reputação de marca muito forte, né? Eu acho que o que vai evitar esse cara fazer isso é exatamente a qualidade do nosso serviço. Então, a preocupação com a qualidade ela é muito forte. O que eu queria resumir para você é: a companhia investe muito em qualidade. Se você olhar por alguns parâmetros que vocês podem olhar, por exemplo, olhando um Reclame Aqui, né? Você vai ver que a gente tem notas melhores que outras empresas do setor. A gente tem um programa de acreditação médica muito forte. Temos já 11 hospitais acreditados, né? Acreditação médica é você ter um órgão independente que vai ter uma facility sua, como se fosse um árbitro, né? Ele vai lá para checar as qualidades médicas, o seu protocolo médico, a jornada do paciente, se você tem os equipamentos, ele acompanha isso e ele te dá uma certificação. Nem o ISO 9000 aí para serviço, né? Então, a gente tem um programa nacional de acreditação médica chamado ONA, Organização Nacional da Acreditação, e essa ONA é dividida em fase 1, fase 2 e fase 3. Então, o hospital ele entra ganhando um ONA level 1, depois ele melhora, a gente concorre para o 2 e, consequentemente, para o 3. E já temos hospitais da rede própria, inclusive com acreditação médica internacional, que é a Quimentum, que é uma acreditação médica canadense / germânica, que seria similar ao Joint Commission americano. Então, assim, não temos qualquer problema em acreditar os nossos hospitais, colocar nossos hospitais à prova. Eu acho que os beneficiários, acho que o nível de retenção dos nossos beneficiários comprovam a qualidade dos nossos serviços, e eu acho que é isso que, de fato, vai fazer com que os beneficiários fiquem conosco, né? Então, a questão ali do nosso modelo de negócio, a expansão de margem, ela tem um limite, tá? Então, você vê que a companhia, desde que ela se tornou uma empresa pública, ela continua expandindo um pouco as margens, né? É claro que o resultado de 2020 é um resultado atípico por causa do coronavírus, então a expansão de margem é de fato involuntária. Eu acho que a gente tem que sempre voltar para 2019, quando a gente for comparar os trimestres e ver o quanto que a gente conseguiu melhorar em cima disso, porque 2020, enfim, foram 2 trimestres muito fortes impactados pelo corona. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte: a expansão de margem ela tem um certo limite para nós. Eu acho que uma operadora de saúde que já entrega seus 15, 16, 17% de margem EBITDA, isso é excelente, tá? Mas qual que é o segredo? A margem é uma função do meu custo, e o meu custo é uma função do meu preço, né? Então, meu cash MLR, que é um percentual, minha sinistralidade de caixa, que é um percentual da minha receita, ela tudo depende do preço. Então, assim, quanto da minha eficiência eu vou transferir para preço para continuar crescendo de uma forma agressiva nesse mercado e consolidando esse mercado. Essa é a nossa cabeça. Tem espaço para expansão de margem ainda? Ainda tem, né? Seja nas capturas de sinergias nas despesas gerais administrativas ou para verticalização na sinistralidade, mas a execução da companhia é que vai decidir se eu quero expandir a margem ou se eu quero repassar para preço e crescer mais forte no top line.
Falando dos riscos envolvidos no negócio, né? Porque todo negócio envolve riscos. O de vocês é de operação, é regulatório, é inadimplência? Onde estão os riscos do Notre Dame? Acho que você citou alguns. Eu acho que, em primeiro lugar, o regulatório é um risco muito claro. Eu acho que, na verdade, todo negócio que opera num sistema regulatório, a gente tem que estar sempre, obviamente, em compliance com tudo que nos é solicitado. As regras podem vir a mudar, então acho que essa é uma coisa que todo investidor aí deveria prestar bastante atenção, né? Você não controla essas regras, né? E faz parte do jogo. Acho que a execução é um outro risco. Acho que a empresa colhe muitos frutos, porque a execução da companhia, na minha visão, tem sido uma execução ímpar. A gente tem entregado muito bem, e como a gente faz muita aquisição, né, a capacidade de integrar essas aquisições ela é fundamental para a continuidade do crescimento do negócio. Então, se lá no futuro a empresa começar a ter algum problema aí mais grave com uma outra aquisição, isso sim pode ser considerado um risco grave. Eu acho que regulatório, execução, e eventualmente uma coisa que nos incomoda às vezes mas isso é uma coisa temporária, tá? Isso é uma coisa que eu sempre falo para os investidores, né? Existem os investidores de curto prazo, de longo prazo, né? Os de longo prazo não deveriam se preocupar, mas os de curto prazo você pode ter uma janela curta de tempo, onde você possa ter aí um competidor tentando, na ânsia de ganhar mercado, oferecendo preços muito baixos, muito desconto, mas a conta não vai fechar, então em algum momento ele vai pagar por isso, né? O que a gente fala é que você, quando traz um cliente nessa questão atuarial, né, que é todo um cálculo atuarial, a venda de um seguro ou de um plano de saúde, né? Quando a conta não fecha no cálculo atuarial, você tenta dar um pouco mais do que você deveria, a conta uma hora chega. Então, esse cliente, ele pega o seu cliente, esse seu competidor, ele pega o seu cliente no primeiro momento, mas você pode ter certeza que o reajuste que ele vai precisar dar ali na frente vai ser tão grande que depois ele vai perder o cliente novamente. Olhando para o balanço de vocês, o investidor que a cada 3 meses for olhar ali, pegar até os passados para saber se compra ação ou não, quais são as 3 principais métricas, os 3 principais números que ele precisa prestar atenção para entender como está o negócio de vocês? Eu acho que um primeiro ponto, né, a gente dá até uma clareza bastante disso no próprio apresentação e no release de resultados. Vocês vão ver a gente falando, porque a receita ela é muito fruto de crescimento de beneficiários, tá? Então, acho que se eu fosse um investidor, o primeiro ponto que eu olharia, a gente faz um gráfico bridge, que fala, né, que é a pontezinha mostrando a evolução dos nossos beneficiários, seja pelo crescimento orgânico, ou seja pelas aquisições. Então, eu acho que esse é o principal driver da receita da companhia. É claro que você tem o reajuste de preço, mas a capacidade de ganhar mercado, né, de beneficiários na aquisição e no crescimento orgânico, acho que é fundamental. E a Intermédica tem mostrado um crescimento orgânico de beneficiários muito forte desde o segundo semestre de 2018, de uma forma consistente. Então, acho que essa é a primeira coisa que eu olharia para a questão do top line, né, que é isso que vai ditar o crescimento da receita. A sinistralidade caixa, que a gente chama, né, que na verdade é o custo, né? Por que caixa? Porque a gente tenta ali expurgar depreciação, amortização e algumas provisões regulatórias, que são coisas que fogem do nosso controle, né? Ou são não caixa, como a depreciação. Então, assim, a sinistralidade caixa deveria ser o custo que está sob o nosso controle. Então, se o modelo verticalizado ele é tão vencedor, ele é tão mais forte, eu tenho tantas oportunidades ainda pela frente, o investidor deveria estar continuando a observar uma redução da sinistralidade caixa trimestre após trimestre, né, comparando o terceiro tri desse ano contra o terceiro tri do ano passado, o quarto tri desse ano contra o quarto tri do ano passado. Então, ali você vai ver uma linha muito clara, que é a sinistralidade caixa ou cash MLR percentual, e tem um capítulo bastante grande no release a esse respeito, que eu acho que ali vai mostrar nossa capacidade de ou expandir margens ou repassar preço e continuar crescendo mais forte no nosso top line. E a capacidade, acho que, da diluição das despesas gerais e administrativas, que é o que a gente chama de G&A caixa também, gerais e administrativas caixa. Eu acho que, como a empresa faz muita aquisição, em alguns momentos você não vê essa capacidade de diluição no trimestre subsequente, tá? Mas você pode perceber que no momento onde a gente não faz uma
uma consolidação de um novo player que a gente acabou de adquirir, como foi o caso do terceiro trimestre, a gente só teve o Santa Mônica, que é pequeno, consolidado, adicional. Você vê que a companhia ela chegou num nível de escala tão grande que a gente consegue derrubar bastante as despesas gerais administrativas como percentual da receita líquida. Então, acho que é muito complexo, mas, assim, se a gente fosse simplificar, eu acho que esses seriam os principais drivers que, se eu fosse um investidor, estaria olhando, não só da Intermédica, como dos outros peers de saúde aí listados. E qual é a política de dividendos do grupo? A companhia hoje, ela, sendo uma empresa de novo mercado, ela continua distribuindo seus 25%, tá? Por que não mais do que isso nesse momento? A companhia entende que no mercado o mercado, desde a última vez até que a gente conversou, né? Acho que não mudou muita coisa. A consolidação do mercado, ela está aí. Você vê não só a Intermédica, como outros players grandes de saúde aí fazendo as suas aquisições, né? E nesse momento, acho que a melhor forma de empregar o capital é você pegar esse dinheiro e continuar executando bem, fazendo as aquisições e gerando mais valor para vocês, acionistas, do que, de fato, eu tentar estancar esse crescimento, parar e querer pegar esse dinheiro e devolver para vocês. Eu acho que não chegamos nesse momento de maturidade ainda, onde a gente possa elevar essa distribuição de dividendos, mas, com certeza, né, a empresa ela vai chegar nesse momento de maturidade. Mas agora acho que o melhor investimento que a gente faz para vocês é continuar a estratégia de aquisições, comprando bons ativos, adicionando valor, crescendo a empresa, consolidando o mercado, que no final das contas, eu acho que isso fica muito refletido no preço da ação de Tela, desde o IPO até o momento atual. Agora que o investidor e o nosso leitor conhece um pouco mais de como funciona o negócio da empresa, eu queria que você dissesse para ele por que ele deve comprar uma ação do Grupo Notre Dame Intermédica e não uma ação de algum concorrente da área ou até de BDRs, que agora estão liberados aí, né, para os pequenos investidores, e a gente tem bastante BDRs de saúde listados. Por que Notre Dame? Vamos lá, quando eu olho para a comparação com os pares internacionais, eu diria que o Brasil tem uma capacidade de crescimento da saúde privada muito maior do que lá fora, tá? Então, esse seria o meu primeiro argumento. Então, quando você olha a penetração da saúde privada no Brasil, ela ainda está nos 23%, 24%, enquanto quando você olha uma empresa americana, a saúde privada já abarca ali 67%, 68% da população total. Então, se você quer crescimento, eu acho que o mercado de saúde brasileiro tem muito mais a entregar do que o mercado internacional. Quando eu olho para os outros players do mercado, eu confio que a Intermédica hoje está posicionado no mercado que importa, né? Mais importante do que dizer que eu tenho pequenas operações espalhadas por todo o país, a Intermédica está muito bem posicionada no Sul e no Sudeste, que representa 2/3 da população brasileira, 2/3 do PIB e 2/3 dos beneficiários da saúde privada no país. Então, eu acho que estamos posicionados aonde importa. Somos uma empresa bastante conservadora na maneira de fazer negócios, então a gente isso acaba sendo bom para o próprio investidor, ou seja, fazemos as coisas da maneira que a gente acha que deve ser feita. Então, por exemplo, a empresa ainda não explora muito alguns segmentos de atuação no sistema de saúde privada, porque entende que a forma como ele é regulado, legislado, ele não traz um benefício muito grande para a empresa nesse momento. E eu acho que a qualidade da execução da companhia tem se mostrado ímpar comparada com as demais empresas de saúde, com todo o respeito. Eu acho que a empresa compete bem, a gente tem competidores muito bons, modelos de negócio parecidos, mas eu acho que, por exemplo, nenhuma empresa cresceu organicamente o número de beneficiários como a gente cresceu desde quando o mercado começou a voltar, né? Porque o mercado de saúde privada no Brasil ele caiu muito de 14 a 18 por causa do crescimento do desemprego no país. 52 milhões de beneficiários da saúde privada em 2014 viraram 47 em 2018. No segundo semestre de 2018, parece que a gente ia embicar para algo melhor, né?
e você pode perceber que de lá para cá eu desafio qualquer investidor aí a entrar no nosso site de RI, entrar no site de RI das outras operadoras de saúde e ver de fato quem cresce organicamente, né? Quem consegue atrair beneficiários pela sua proposta de valor. Ainda que a gente não opere em todos os segmentos como outros players de saúde no país o fazem. Ainda que não operamos em todas a dimensão geográfica do país como outros players fazem. Então, assim, com muito respeito a todos os demais, eu acho que a Intermédica, de fato, tem um diferencial. Tá certo. Glauco Desidério, que é do grupo Notre Dame Intermédica, esteve aqui com a gente para contar um pouco do negócio da companhia, como ela funciona. Se você ainda ficou com alguma dúvida, você pode procurar o site de RI que o Glauco vai te responder, né, Glauco? Exatamente, pessoal. Ali, ri.gndi.com.br. Vocês têm os nossos telefones de contato, nossos e-mails. Aqui a gente não faz qualquer tipo de distinção. Temos bastante trabalho, mas atendemos todos os acionistas, seja institucional ou pessoa física, da melhor forma que a gente puder. Tá certo. Glauco, muito obrigada pela sua presença aqui, por vir ajudar o nosso leitor a tomar as melhores decisões de investimento. E eu espero você no próximo Com a Palavra. Tchau. É sempre um prazer estar aqui. Muito obrigado a todos. Tchau, tchau.